Olá, bem-vindos ao canal Papo Terapêutico. Meu nome é Thaís, sou psicóloga. Nós vamos falar sobre como dar suporte às crianças no isolamento social. Esse vídeo de hoje vai receber uma dedicatória especial para Idelúcia, para a escola Professora Ronilza Cordeiro Afonso Dias, da cidade de Porto Velho. Um grande beijo para vocês, pais e professores dessa escola que estão assistindo o vídeo, e também a professora Renata, da escola Oscar Lima e José Adrião, da cidade de Cajueiro da Praia. Um grande beijo para todo mundo que compõe a educação, professores e pais dessas escolas também, desses municípios. Para começar, a gente precisa entender que cobrar perfeição das crianças e de nós mesmos nesse momento de isolamento social não é algo saudável, não é algo que deve acontecer. Então vamos abrir mão desse desejo de perfeição nas nossas ações, porque tudo é muito novo para a gente, estamos tentando nos adaptar. Reconhecer que não temos o controle de tudo é primordial para a gente conseguir enxergar o que está a nosso alcance verdadeiramente, para fazer acontecer da melhor maneira possível agora nesse momento. Então a gente também não deve cobrar da criança que está assistindo a sua videoaula, por exemplo, e está longe dos seus amigos, também afastado do seu dia a dia, e não tem um conhecimento técnico como o adulto tem trabalhando em áreas da saúde, ou como adulto pode compreender muito mais facilmente a respeito de todos os cuidados e limitações que a gente tem que se reservar nesse momento. Então nós não podemos exigir que a criança mantenha um comportamento perfeito e tudo sob o mais absoluto controle, porque nem nós mesmos temos esse controle de tudo. Então vamos colocar o pé no chão e ver, de acordo com a realidade de cada um, o que está a nosso alcance fazer. Cada pessoa tem uma missão dentro do sistema em que vivemos. Então, conversa com a criança, você professor, você pai, mãe, familiar, e mostra para a criança que ela também tem um papel muito importante dentro de todo esse processo que a gente está passando, né? A gente vive numa micro sociedade e numa macro sociedade. A escola é uma micro sociedade, a casa é uma micro sociedade. Então a criança tem um papel, tem uma missão para ela estar cumprindo nesse período. Então mostra para ela isso. A missão da criança nesse momento é estar emocionalmente bem e estar bem também de saúde. Isso é o principal. O momento que a gente está vivendo é muito mais importante que a criança aprenda a administrar minimamente seus pensamentos, suas atividades, sua rotina dentro de uma crise, do que a gente ficar pensando realmente na produtividade, na quantidade de novos conteúdos programáticos ela vai conseguir aprender. Porque nós podemos, de alguma maneira, estar criando uma nova crise dentro da crise. A base da aprendizagem é a afetividade. Então, primeiramente, vamos ver como que está a afetividade dessa criança. Vamos ver como que está essa relação com os professores, com a família e com os próprios coleguinhas. E a maneira é perguntar e conversar com a criança sobre isso. Eu vou dar algumas dicas, né, de como que a gente pode estar avaliando essa questão. O professor, a professora pode passar uma atividade que a criança desenvolva um texto, desenvolva alguma produção em que ela demonstre como ela está se sentindo no isolamento social. Ver aspectos positivos, aspectos negativos, e a gente não deve estar alimentando o pensamento de que tudo o que está acontecendo é negativo. Inclusive, temos que ter cuidado com certos desabafos, com esse contar problemas para a criança ou perto da criança, que elas têm uma percepção de que esse problema não tem condição de ser resolvido, e isso faça com que elas se sintam tristes, desesperadas, porque a dimensão do problema para o adulto é diferente da dimensão para a criança. Alguns hábitos que algumas pessoas que estão aqui assistindo podem já ter desenvolvido em casa, na escola. Meus parabéns por isso. E quem não desenvolveu, é sempre tempo. Vamos lá, vamos começar. O primeiro seria criar uma rotina
dentro de casa, em que tenha um horário para tomar o café da manhã, tenha o horário para almoçar, tenha o horário para jantar e também para dormir. Porque quando a gente foge dessa rotina durante o isolamento social, a gente não está ajudando o nosso cérebro. Se um dia você dorme 7 da noite, no outro às 10, no outro meia-noite, depois tenta tornar a dormir às 7 da noite, fica difícil para o organismo se regular. Você no outro dia não vai acordar bem. E também assim é com alimentação e com outras coisas, né? E a gente tem que manter o ciclo circadiano funcionando da melhor forma, da maneira mais pontual possível, para que o nosso cérebro entenda que a gente está vivendo com orientações, com ordem, com um ciclo de dia a dia, e não pensar que a gente está de férias, porque não estamos de férias. Então, a criança merece, o adulto, toda a família, no horário do almoço, por exemplo, sentar e comer numa mesa bem posta. Então, coloca o jogo americano que você gosta, a taça ou o copo que você gosta, faz realmente aquela mesa bem bonita que tenha prazer de comer ali, todo mundo junto com a criança, porque isso vai facilitar esse senso de horários, de organização e do dia a dia. Quem ainda não tem um cantinho de estudo, desenvolve esse cantinho em casa para a criança. Pode ser que o cantinho seja dentro do próprio quarto da criança, né, colocado lá uma mesinha para estudar, ou pode ser que a sala de jantar, por exemplo, se torne em algum horário do dia esse cantinho para estudo. Mas é importante que isso esteja bem fixado na mente da criança, que todo dia ela tenha aquele seu horário de estudar, naquele seu cantinho de estudar, sem muitos outros estímulos. É difícil a gente conseguir se concentrar com televisão ligada, com alguém escutando música, com alguém falando no telefone perto da gente. Então, apesar de que cada pessoa tem uma capacidade diferente de se conectar, de lidar com a sua atenção, né, a maioria das pessoas precisa de um certo ritual para que essa aprendizagem realmente aconteça de uma maneira satisfatória. De dar o start nesse cantinho do estudo, além de se vincular, né, com essa criança, é ler junto com a criança. Não existe mais esse aprendizado de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A educação, ela se estabelece muito mais por meio do exemplo. Então, quando a criança vê que as pessoas estão lendo, para ela faz muito mais sentido receber essa orientação de estar na hora da leitura, receber de presente uma revista em quadrinhos, um livro infantil, mas na maioria das vezes ela não recebe isso de presente, ela só recebe outros tipos de brinquedo, né? E aí não vê o pai, a mãe, irmão, ninguém dentro de casa lendo. Isso daí dificulta bastante ela desenvolver esse gosto pela leitura. Então leia junto com a criança, que isso é muito especial, isso vai criando um vínculo durante aquela leitura. E também vai se passando assuntos que podem ser assuntos pertinentes a algum momento da vida que essa família está passando dentro da sua dinâmica, ali de cuidados com a casa, porém não faça tudo, né? Faça tudo o que cabe a você, o que cabe à criança organizar, permita que ela aprenda a organizar, como por exemplo, arrumar sua própria cama, arrumar o seu próprio quarto, seus brinquedos, seus livros, aprender a encher a garrafa de água, aguar as plantas. Então essas são tarefas simples que, dependendo da idade da criança, aí vocês utilizam o bom senso para poder identificar as atividades que essa criança pode estar desenvolvendo. Se a criança, antes do isolamento social, passava muito pouco tempo em casa e daí os pais não envolviam nessas atividades, agora é um excelente momento para estar criando essa nova cultura, novos hábitos que não devem se perder após o isolamento social, não. Então a criança pode e deve aprender, por exemplo, a lavar a sua própria calcinha, sua própria cueca, dar banho no animal de estimação, ajudar, por exemplo, a tirar a mesa depois do almoço, depois do jantar, aprender a lavar pelo menos sua própria louça. Claro que isso tudo é feito de uma maneira que o estudo seja com um espaço de tempo maior para isso.
Porém, a criança precisa aprender a ir administrando suas coisas. Sabe quando a gente dizia que é tanto conteúdo novo para ver que a criança que não tem uma boa base não dá tempo de ao mesmo tempo ir levando conteúdo novo e retomando essa base? Então, agora acredito que dá certo sim. Eu identifico esse momento como muito propício para estar revendo essa base com a criança. A criança ir se fortalecendo nos seus pontos fracos. Então, perceba qual é o ponto fraco ali da aprendizagem da criança para que ele se fortaleça cada vez mais. Dê uma atenção para isso diferente, porque você não vai estar tendo uma cobrança em relação à nota, em relação a desempenho sobre assuntos passados. Quando a escola e a família elas trabalham juntas, olhando para o mesmo objetivo, não tem quem segure. A criança ganha muito com isso, todo mundo ganha. Então, o que a escola pode fazer? Os professores podem sugerir atividades que a criança faça envolvendo a família. Por exemplo, entrevistas. Entrevista com seus familiares sobre determinados assuntos e vai linkando com o conteúdo que você está vendo na sala de aula. Seria excelente também as crianças falarem nas suas tarefinhas sobre atividades que elas tiveram a oportunidade de fazer na vida delas, passeios, viagens, experiências que elas já tiveram que possam ser aproveitadas para a sala de aula, para as suas tarefinhas, que tenham um link com as disciplinas que estão vendo, por exemplo, de história, de geografia, aproveitar materiais que elas têm em casa, incentivar a reciclagem, incentivar a fazer um projeto de reciclagem, que elas vão também amadurecendo a ideia de que elas não precisam ficar felizes sentindo que tem valor apenas aquilo que foi comprado numa loja que tem marca e é caro, mas sim que é divertido criar. É divertido e dá orgulho ela desenvolver algo com suas próprias mãos e aí compartilhar isso com a sala de aula. Eu imagino quanto elas estão sentindo falta dos seus coleguinhas, porque a escola é o maior evento social da vida da criança. Em casa, conversando com os adultos, ela está aprendendo a desenvolver uma linguagem nova, mas a linguagem dela, que é a lúdica, dentro da escola é que ela se sente mais fluida nessa linguagem, porque as outras crianças todas falam de uma maneira lúdica também. Então, por que não inventar atividades grupais, mesmo em isolamento social? Por exemplo, a gente tem algumas mídias como o TikTok, que está fazendo grande sucesso com adultos, com crianças. Então, por que não elaborar uma atividade que a criança cria um vídeo e o outro coleguinha cria outra parte do vídeo e com a ajuda de um responsável eles possam integrar isso? Vai ser muito divertido. E uma forma deles estarem conectados com os colegas, não só no ambiente da sala de aula virtual. E você acha que o repertório da sua criança ou do seu aluno não tá legal em relação às músicas que anda escutando, aos filmes que anda assistindo, tanto a família quanto a escola pode envolver atividades sugerindo aí que a criança tenha que escutar uma determinada música ou assistir um determinado filme ou desenho para poder desenvolver, e aí vai aumentando esse repertório da criança. É um momento excelente para isso. E também perguntar para a criança se gostaria de ajudar, mesmo não envolvendo dinheiro, pessoas durante essa pandemia, durante esse isolamento social. Seria muito bacana se elas decidissem talvez ajudar com mensagens aos seus próprios coleguinhas ou a familiares, enfim. A criatividade aí é toda delas e de vocês responsáveis para tentar tornar concreto esse altruísmo, essa criatividade, esse desejo de se expandir e que não envolve sair de casa, não envolve dinheiro, mas pode ser muito rico e ajudar muita gente, além de despertar valores morais. Você tem jogos em casa, jogos de tabuleiro, por exemplo.
excelente momento de tirar eles aí do armário, da estante, limpar a poeira e usar com a criançada. Esses brinquedos, como por exemplo, dama, dominó, resta um, ludo, baralho, são jogos que não envolve gênero, não é coisa de menino, não é coisa de menina. Então você integra todo mundo nessa brincadeira. Isso, vocês são tão criativos, trabalham com criatividade, com espontaneidade, afetividade, já devem estar bolando várias ideias maravilhosas, e depois eu quero saber se deu certo aí alguma dica que eu dei aqui para vocês, se a partir daí vocês desenvolveram também outras atividades. Me dá um feedback, eu vou ficar muito feliz em saber. Então, o nosso maior dever de casa, para a criançada, para a família toda, para os professores, para todo mundo, é a gente aprender a passar por uma crise administrando as nossas emoções, nossos sentimentos, com os recursos que a gente tem e com muita fé e com paciência. Então, essa é a maior lição de casa de todos nós. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto quanto eu gostei de produzir ele para vocês. Eu mando um beijão pro pessoal de Porto Velho, Cajueiro da Praia, Parnaíba e todo mundo que está me assistindo agora. Então, vocês podem me seguir nas redes sociais, vou ficar muito feliz. O meu Instagram é o papo_terapêutico. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal Papo Terapêutico. Até a próxima. Tchau, tchau.